Então, eu fui até a Rússia, onde lá eu descobri que existe a possibilidade de um civil poder aprender e, inclusive, pilotar a caça. Então, Existem outros lugares no mundo com essa possibilidade, será? não, não. É na Rússia. A Rússia é o local onde o civil e o público conseguem se misturar numa boa, sem tanta burocracia. Por incrível que pareça, é um país burocrático, mas na área bélica, militar, enfim, eles são bem cooperativos. Eu acho até mais do que os americanos, mas assim, eles foram tranquilos com a chegada de um brasileiro para isso? Então, quando eu cheguei, aí tinha todo um esquema, digamos assim, né, de produção, porque esse tipo de experiência é vendido a turismo. Ah, entendi. Pode ser vendido. Então, hoje eu posso levar o Igor a bordo de um caça, porque eu conheço lá o pessoal lá da base, né? Então, quando tu me chamou para dar rolê de caça, era na Rússia. Na Rússia. Tá maluco? Deixa eu aqui, irmão. Não, porque lá é legal. Lá você vai fazer coisas que aqui nem o piloto da Força Aérea da FAB pode fazer. Entendi. Eu lembro que quando eu conheci o Marcos Pontes, né? Eu estava a bordo de um avião e aí eu mostrei para ele, olha só o que eu fiz lá na Rússia, mostrei todas as acrobacias e ele olhou assim, ele falou, cara, se eu fizer isso na FAB, me cortam na hora. Entendi. Porque é loucura. Então, você consegue realizar algumas proezas acrobáticas lá na Rússia que aqui seria impossível no Brasil. Então, lá era o caminho. Eu consegui incluir, então, no meu currículo, forças em atividade G até 7Gs, o que já era mais do que o apropriado para um futuro astronauta. Tu não apaga, não? Numa... Apaga. Apaga, né? Apaga. Daí tu... Mas assim, tu dá... Faz parte do show, digamos assim. É? Tem que apagar, inclusive. Entendi. Então assim, tu apaga pilotando e isso é normal. É normal, é normal, é normal. E tu me chama pra dar rolê contigo? Porra, tô fora. Mas essa é uma apagada rápida. Sim. Você utiliza uma roupa, né, que é o Suite G, que é uma roupa apropriada para essas diferenças, né, de forças. E ela é uma roupa, ela funciona como uma espécie de um espartilho masculino, né? Tá. Não sei se isso existe, mas enfim. Ela é cheia de amarras e precisa de uma pessoa para te ajudar a vestir essa roupa. Então, você não consegue colocar ela sozinha. Ela é muito justa mesmo e eles ainda apertam bastante para ficar bem firme no corpo. E ela tem uma série de tubos contornando os seus membros, né? O braço, pernas e a coluna e tudo mais. E esse tubo, depois ele é interligado no cockpit, lá no caça. Vocês criam uma simbiose, né? Viram um ser único, né? Você e o avião. Que nem Evangelion. Aí ninguém entendeu, mas tudo bem, vai. E aí o avião, uma vez que ele desenvolve algumas manobras muito rápidas, né? Então a força G é aquela força contrária, que você comumente sente num parque de diversão, numa montanha-russa. Só que ali você não está mais descendo a 90 km por hora, uma queda de 90 metros. No caça, você está descendo a 1.500 km horários, uma queda de 1.500, 5.000 metros. É muito mais radical. Porra! Muito. Então, sim. Então, ali você vê o chão chegando muito perto. E o cagaço? Assim, tirando o fato de apagar, não dá um cagaço, não, cara? Não, ali era o meu momento masoquista. Ali eu estava feliz da vida, realizando um sonho de voar de caça. Então, para mim, é fantástico. Como que se preparou? Como é que foi a preparação para isso daí? Bom, a preparação de astronauta, ela começa em várias atividades da NASA em cursos. Tá, bom, já falamos disso, mas eu quero entender especificamente do caça. Ah, do caça, aí você vai rir um pouco. Ah, é? Porque a preparação é o famoso assim, chute nas costas e entra lá, né? Mais ou menos Entendi, assim. mas você sabia voar. Sim. Então, pelo amor de Deus. Você chega lá, você tem a aula de instrumentação, né? Os instrumentos do cockpit, aprende o que é cada coisa, né? Se você vai mexer no botão, aí já vem um cara para já dá aquele tapinha na mão, aí não toca, né? Mais ou menos assim, né? Uma coisa que é muito comum e eles falam
mesmo. Eles falam, ó, se você mexer aqui, você morre. Você lembra do Ivan Drago com o... Aham, com o Rock Sylvester Balboa. Stallone, Aham, Rock Balboa, né? aham. You are dead. Né? Que ele falava assim. Então era mais ou menos assim. O cara chegava, né? Tocou aqui, Morreu. você morre. Eu falei, tá bom. Tocou aqui, você morre. Deve ter um monte de botão assim, né? Foi, não, eu falei assim, bom, tá legal esse curso, né? Tô aprendendo a não tocar em nada, né? Daqui a pouco vai voar um sarcófago com o cara aqui, porque a múmia aqui não vai poder. Mas você pode realmente mexer, você pode pilotar o caça, você aprende a usar o manete, acelerar, né? Fazer curvas com o avião. Então é uma experiência muito interessante e só é possível mesmo lá na Rússia com um caça supersônico. Existem outros países em que você pode utilizar jatos subsônicos, então aí tem uma diferença, né? O supersônico ele quebra a barreira do som. Ele atinge uma velocidade superior a 1.250 km/h. Com esse caça eu fui a quase Mach 2, que seria 2 vezes a velocidade do som. Se eu for fazer a mesma experiência, por exemplo, na Itália, enfim, na República Tcheca, uma ex-república russa, eu vou utilizar um avião subsônico que vai chegar a uns 800 km/h. Então, é uma experiência bem menor. Esses aviões também conseguem chegar na estratosfera? Não, não chega. Você precisa tem que ser realmente, um fodão. Precisa ser um MiG. E aí você tem o MiG-31 que usava esse capacete aqui, o MiG-25. Entendi. Então isso daí é para andar num caça. Eu pensei que fosse um escafandro. Isso aí. Esse daí é um capacete que foi utilizado durante a Guerra Fria. Eu trouxe lá da Rússia como um souvenir, né, de todo o meu aprendizado, né? Já que eles não me deram um troféuzinho, eu falei, bom, isso aqui vai ser o meu... Serve. Entendi. Eu só trouxe um papel com um relatório dizendo, você fez o que é suficiente, digamos, para um chamamento público, né, para a carreira de astronauta. Um relatório, né, que o pessoal da base faz depois que você conclui todas as atividades. Então, eu tinha aquilo lá que, para mim, era poderoso, era importante para mim, para o futuro. Esse lance de ir, de dar um rolê na estratosfera, era o que você precisava no teu currículo, sim, era o que estava faltando para você... Não precisava chegar à estratosfera. Não precisava. Precisava ter ambientalização em atividade e força G. Mas é muito legal ir para a estratosfera, né? Nossa Senhora. Como é que é a vista, cara? Qual é a cor do Sol, Igor? Amarelo. Amarelo? Não é? Amarelo porque você enxerga ele amarelo. Exato. Mas você parou para pensar que existe uma redoma azul de oxigênio em cima da sua cabeça? Uhum. O azul ali está interferindo na cor do Sol. O Sol visto do espaço, ele não tem essa atmosfera aqui que é como se fosse um óculos escuro atrapalhando para a gente ver a cor certa. O Sol, ele é branco esverdeado. Pouca gente sabe disso. Nunca me falaram isso. Inclusive, nos filmes sempre retratam o Sol vermelho, porque mostram cheio de larva fogo, e tal. Pá. Você realmente pode ver o Sol vermelho num telescópio utilizando uma lente de infravermelho. Você vai ver o Sol vermelhão, do jeito que mostra nos filmes. Mas, na verdade, aquele calor do Sol é da radiação. A radiação que ele emite. O Sol, na verdade, é uma bomba de nêutrons. Então, quando você assistiu o desenho dos Simpsons, que você vê lá aquela usina, né, nuclear que ele trabalha, que é tudo verde, verde fosforescente, assim, né, um verde diferente, o Sol é assim. Ele é uma usina nuclear trabalhando. Então, é o mesmo conceito que se usa na usina nuclear, que a gente faz aqui, é uma tentativa de brincar com o que a gente aprendeu do Sol, né? O Sol é um imenso reator de fusão nuclear. Então, o Sol, quando você está na estratosfera, você vê ele assim, você vê ele branco, né, com uma espécie de uma áurea esverdeada, assim. E isso é uma coisa que você consegue só ver quando você está lá em cima. Mas aí lá de cima, você tá meio que no preto, é isso? Exatamente. Caralho, cara, que doideira. Que como acontece? Ele voa assim? Como é que... Não, é interessante demais. Não congela nada, não dá merda? Como é que é, cara? O azul que a gente vê, esse manto azul que a gente vê em cima da nossa cabeça, é o quê? A molécula de oxigênio que ela reflete a cor azul. Uhum. Tá? Então, no espectro, você vê isso daí perfeitamente. Aqui a gente não está vendo tudo azul porque você precisa de muitas moléculas
juntas assim para conseguir entender por que que é azul, né? Aqui ele é praticamente inerte, o oxigênio, a gente não está vendo ele, né? Mas a gente consegue ver no céu. Quando a gente ultrapassa essa camada, que aí a gente vai para a estratosfera, o oxigênio já está lá embaixo. Então você consegue ver a atmosfera e a curvatura da Terra Foi lá isso embaixo. que tu viu? É exatamente isso aqui. Caraca, Esse aqui é uma imagem, né, da visão da estratosfera. Você consegue ver uma leve curva na altitude que eu fui, que, embora foi muito alto, não é uma altitude equivalente ao que um astronauta tem. Então, a curva vai acentuando, vai aumentando conforme você vai subindo. Você vai conseguindo enxergar melhor a curva. Não sei se você já brincou no Google Earth, né, de jogar uma imagem de um bairro e ir subindo, 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 até virar um planeta Terra, né? Já brinquei pra Então- caramba, especialmente quando lançaram. Eu gostava pra caraca de ficar dando rolê no Google Earth. Eu acho que os terraplanistas precisavam brincar no Google Earth para entender Ah, esse eles vão conceito. falar que é que é, sei lá, um construto das sociedades secretas. Que a entendeu? NASA quer NASA, dominar tudo a mais, gente, não sei, implantar Aham. chip no cérebro. Eu não entendo direito qual é a teoria do terraplanismo, né? Tá. Mas, conclusão. Quando você está lá na estratosfera, realmente você está navegando por uma área escura, porque como o oxigênio já ficou lá embaixo, né? Já é uma área muito rarefeita, então o que você vê ali aliás, você não vê, que é a camada de ozônio que protege a Terra dos raios ultravioletas. E essa camada ela não reflete nenhuma cor, ela é inerte, e por isso você tem a sensação que está realizando uma viagem espacial, embora você ainda tenha atmosfera e alguns gases. Tá. Então, 95% dos gases está lá no teu pé. Você está voando numa área em que tem só 5% dos gases da Terra, mas E como você o tem avião essa consegue. visão. Como é que o incrível. caça consegue estar ali? Aí, o que a gente faz é uma gambiarra. Ah, Você está voando num caça, já em grande altitude. De repente, você acelera ele ao máximo e guina para cima. Então, você faz como um treinamento suborbital, que foi o que eu fui fazer. Um treinamento suborbital para embarcar numa nave espacial. Então, a atividade G ali é máxima. Você chega a uns 6Gs, 7Gs. E aí, aquela inércia do avião te carrega num lugar onde, na verdade, ele não consegue se manter voando. entendi. Então, ele chega lá em cima a uma altitude estupenda, né? Que é mais do que o dobro do que um avião comercial é capaz de chegar. E, na verdade, ele inicia uma queda de volta para a atmosfera, porque o motor, ele, assim como nós, ele precisa de oxigênio, né? Para fazer a queima e criar energia. E ali não tem muito oxigênio. Então, o que acontece é que, na verdade, você tem uns 4 a 5 minutos ali de visão. Porra, Né? pensei que tivesse Da Terra. segundos, então deu pra você curtir pra caraca. Sim. Eu me senti realizando o meu sonho de ser astronauta. Basicamente, nessa experiência, eu falei, pô, se eu nunca chegar no espaço, pelo menos eu já fiz algo que Chegou já perto. me contentou e foi uma realização de um sonho. Ali foi o meu momento, que eu chamo sempre de momento sublime da minha vida, né? Que eu cheguei num lugar que é incrível e poucas pessoas chegaram.